A vida de Elias era como um outono interminável, folhas secas dançando ao sabor de um vento frio, levando consigo a alegria e a esperança. Após anos dedicados ao trabalho em uma fábrica, a aposentadoria chegou, não como um descanso merecido, mas como um lembrete constante da sua inutilidade. Os dias se arrastavam, preenchidos por um silêncio ensurdecedor que ecoava a ausência da esposa, levada por uma doença silenciosa há 2 anos. A casa, antes repleta de risos e aromas de comida caseira, agora era um mausoléu de memórias, cada objeto gritando a falta dela. Elias se sentava na varanda, o olhar perdido no horizonte, tentando em vão encontrar algum sentido naquele vazio. A culpa o corroía por dentro, um peso invisível que o curvava a cada dia. Sentia que poderia ter feito mais, que poderia ter dedicado mais tempo a ela, que poderia ter demonstrado mais o seu amor. E agora era tarde demais. As noites eram as piores. O sono fugia, deixando-o à mercê de pensamentos sombrios e arrependimentos infinitos. Revivia cada momento, cada discussão, cada palavra não dita, cada abraço não dado. E a culpa se intensificava, transformando-se em uma prisão invisível, da qual ele não conseguia escapar. Certa manhã, ao abrir a porta para pegar o jornal, encontrou um pequeno pássaro caído no jardim. Era um filhote, recém-saído do ninho, frágil e indefeso. Elias, com um cuidado que não sabia que ainda possuía, pegou o passarinho e o levou para dentro de casa. Construiu um ninho improvisado em uma caixa de sapatos e começou a alimentá-lo com migalhas de pão e água. Aos poucos, o passarinho foi ganhando força e vitalidade. Elias passou a dedicar horas observando-o, admirado com sua beleza e sua alegria de viver. O pequeno ser, tão dependente e vulnerável, despertou em Elias um sentimento há muito esquecido: a compaixão. Um dia, enquanto observava o passarinho ensaiando seus primeiros voos dentro da caixa, Elias se lembrou de uma frase que sua esposa sempre dizia: "A vida é um presente, Elias. Não importa o quão difícil seja, sempre há algo de bom para encontrar." Aquelas palavras, guardadas no fundo de sua memória, ressoaram em seu coração como um raio de esperança. Elias percebeu que, apesar da dor e da saudade, ainda havia vida em si, e que ele tinha a escolha de se afogar na culpa e no arrependimento, ou de se abrir para a possibilidade de recomeçar. Olhou para o passarinho, que agora voava livremente pela sala, e sentiu um sorriso brotar em seus lábios. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um sopro de leveza em seu coração. Decidiu, então, que iria trocar o peso da culpa pela leveza do amor. Não apagaria as lembranças da esposa, mas as transformaria em força e inspiração para seguir em frente. Começou a cuidar mais de si, a sair de casa, a conversar com os vizinhos. Voltou a praticar jardinagem, uma atividade que sempre o acalmava. E aos poucos, a vida foi ganhando novas cores, novos aromas, novos significados. Um dia, ao visitar o túmulo da esposa, Elias levou consigo o passarinho. Soltou-o no céu, sussurrando: "Este é por você, meu amor, para que você saiba que eu estou bem e que eu nunca vou te esquecer." Sentiu, então, uma paz profunda invadir seu coração. A culpa havia se dissipado, dando lugar a um amor sereno e eterno. Elias havia aprendido a lição mais bonita do perdão: perdoar a si mesmo, para poder amar plenamente. Mas o caminho não foi fácil. A sombra da culpa ainda o assombrava em alguns momentos. Em noites silenciosas, as lembranças do passado o invadiam, trazendo à tona o arrependimento por palavras não ditas,
por gestos não feitos, por oportunidades perdidas. A voz da autocrítica ecoava em sua mente, sussurrando que ele não merecia ser feliz, que ele era o responsável pela tristeza que o consumia. Nesses momentos de escuridão, Elias se sentia perdido e vulnerável. Tinha vontade de se trancar novamente em seu mundo de dor, de se afogar na solidão e no desespero. Mas então, ele se lembrava do passarinho, da sua fragilidade e da sua força de viver. Lembrava-se das palavras da esposa, da sua fé inabalável e do seu amor incondicional. E, com um esforço sobre-humano, ele se agarrava à esperança, recusando-se a sucumbir à escuridão. Buscava refúgio na jardinagem, cuidando das flores e das plantas com carinho e dedicação. Encontrava consolo na leitura de livros que falavam sobre superação, resiliência e o poder do perdão. E, acima de tudo, buscava a presença de Deus em oração, pedindo força para seguir em frente e sabedoria para lidar com suas emoções. Lentamente, Elias foi aprendendo a silenciar a voz da autocrítica e a acolher a voz do amor. Percebeu que a culpa era um fardo pesado demais para carregar, um veneno que corroía sua alma e o impedia de viver plenamente. Entendeu que o perdão não era uma forma de esquecer o passado, mas sim de ressignificá-lo, de transformar a dor em aprendizado e a culpa em compaixão. Começou a praticar o perdão, não apenas em relação a si mesmo, mas também em relação aos outros. Perdoou as mágoas, as ofensas, as decepções que havia sofrido ao longo da vida. Libertou-se do rancor e da amargura, abrindo espaço para a leveza e a alegria. Descobriu que o perdão era um presente que ele se dava a si mesmo, uma forma de se libertar das correntes do passado e de abraçar o futuro com esperança e confiança. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, Elias encontrou uma senhora sentada em um banco, com o olhar perdido e a expressão triste. Aproximou-se dela com delicadeza e perguntou se estava tudo bem. A senhora, surpresa com a gentileza, desabafou, contando sobre a perda recente do marido e sobre a solidão que a consumia. Elias ouviu com atenção e compaixão, sentindo em seu coração a dor daquela mulher. Compartilhou com ela a sua própria história, falando sobre a perda da esposa e sobre a sua jornada de superação. Contou sobre o passarinho, sobre a jardinagem, sobre a importância do perdão e da fé. A senhora ouviu atentamente cada palavra, sentindo-se acolhida e compreendida. Ao final da conversa, um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Agradeceu a Elias pela sua generosidade e confessou que suas palavras haviam lhe trazido um pouco de conforto e esperança. Elias sentiu uma alegria imensa ao perceber que sua experiência de dor e superação poderia ajudar outras pessoas a encontrarem a luz no fim do túnel. Decidiu, então, dedicar parte do seu tempo a ajudar pessoas que estavam sofrendo, oferecendo apoio, conselho e esperança. Criou um grupo de apoio para viúvos e viúvas, onde as pessoas podiam compartilhar suas dores, suas alegrias e seus desafios. Organizou palestras sobre superação, resiliência e o poder do perdão. E, acima de tudo, praticou a compaixão e a empatia, mostrando a todos que era possível transformar a dor em força e a culpa em amor. Elias se tornou um exemplo de superação e inspiração para muitas pessoas. Sua história mostrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz de esperança que pode nos guiar. Que o perdão é a chave para a liberdade e que o amor é a força que nos impulsiona a seguir em frente. E que, com fé e perseverança, podemos transformar o peso da culpa na leveza do amor de Deus.
Elias, com o coração transbordando de gratidão, seguiu sua jornada, espalhando a semente do amor e do perdão por onde passava. Descobriu que a verdadeira cura não estava em esquecer o passado, mas em ressignificá-lo, transformando a dor em aprendizado e a culpa em compaixão. A cada dia, Elias se sentia mais leve, mais forte e mais conectado com Deus. A presença da esposa, que antes era motivo de tristeza e saudade, agora era uma fonte de inspiração e força. Ele sabia que ela estava orgulhosa de sua transformação e que o amava incondicionalmente. E ele, por sua vez, a amava ainda mais, com um amor puro, sereno e eterno. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, Elias encontrou um jovem sentado em um banco, com a cabeça baixa e os ombros curvados. Aproximou-se dele com delicadeza e perguntou se estava tudo bem. O jovem, surpreso com a abordagem, hesitou por um momento, mas acabou desabafando, contando sobre seus erros do passado e sobre a culpa que o corroía por dentro. Elias ouviu com atenção e compaixão, sentindo em seu coração a dor daquele rapaz. Compartilhou com ele a sua própria história, falando sobre a perda da esposa e sobre a sua jornada de superação. Contou sobre o passarinho, sobre a jardinagem, sobre a importância do perdão e da fé. E, acima de tudo, falou sobre o amor incondicional de Deus, que sempre nos acolhe e nos perdoa, independentemente dos nossos erros. O jovem ouviu atentamente cada palavra, sentindo-se acolhido e compreendido. Ao final da conversa, um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Agradeceu a Elias pela sua generosidade e confessou que suas palavras haviam lhe trazido um pouco de conforto e esperança. Elias sorriu de volta, sentindo uma alegria imensa ao perceber que sua experiência de dor e superação poderia ajudar outras pessoas a encontrarem a luz no fim do túnel. Deu ao jovem um pequeno livro sobre o poder do perdão e o convidou para participar do grupo de apoio que havia criado. O jovem aceitou o convite com gratidão e, a partir daquele dia, começou a trilhar o seu próprio caminho de cura e transformação. Elias continuou sua jornada, semeando o amor e o perdão por onde passava. Ajudou muitas pessoas a encontrarem a paz interior, a superarem seus traumas e a se reconectarem com Deus. Tornou-se um farol de esperança em um mundo cheio de dor e sofrimento. E, com sua vida, ensinou a todos que é possível transformar o peso da culpa na leveza do amor divino, que o perdão é a chave para a liberdade e que o amor é a força que nos impulsiona a seguir em frente, e que, com fé e perseverança, podemos superar qualquer obstáculo e alcançar a plenitude da vida. Elias viveu muitos anos, sempre com o coração aberto para amar e perdoar. E quando chegou a hora de partir, o fez com a serenidade de quem cumpriu sua missão e deixou um legado de amor e esperança. Sua história continuou a inspirar muitas pessoas, mostrando que a vida é um presente precioso e que, mesmo nos momentos mais difíceis, sempre há motivos para agradecer e para seguir em frente. E assim, a lição mais bonita do perdão, ensinada por Elias, continuou a ecoar no coração de todos aqueles que a ouviram. Uma lição de amor, de fé e de esperança, que nos mostra que é possível transformar a dor em força, a culpa em compaixão e o sofrimento em alegria. Uma lição que nos convida a abrir o nosso coração para o amor incondicional de Deus e a nos perdoarmos a nós mesmos para podermos amar plenamente. Uma lição que nos ensina que a vida é uma jornada de aprendizado e transformação e que, com fé e perseverança, podemos alcançar a plenitude e a felicidade.
Se você se sentiu tocado por essa história e deseja continuar aprendendo sobre o poder do perdão e a leveza do amor de Deus, inscreva-se no nosso canal e continue acompanhando novas histórias que tocam a alma. Permita que a esperança renove suas forças e te impulsione a viver uma vida mais leve e feliz. Há sempre luz no fim do túnel, basta acreditar.